do Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro a minha pergunta e depois a resposta do Mussa. Vamos lá. Bom, boa noite, presidente Fausto Enes Assus, o Mussa. A gente já esteve aqui no programa Voz do Vascaíno muitas vezes. Hoje participando conosco via Zap, via áudio. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Mas eu queria saber de você o seguinte, Mussa. O que você está vendo desse imbróglio todo, dessa última votação da Junta Deliberativa do Vasco? Enfim, você foi minoritário na votação. E eu queria perguntar para você ainda o seguinte: quando você prevê a votação da Assembleia Geral para finalmente o sócio poder falar se quer ou não a eleição direta no Clube de Regatas Vasco da Gama? Eu agradeço muito aí a sua colaboração com o programa Voz do Vascaíno. Nós estamos debatendo aqui isso no ar, né? Enfim, muito obrigado mesmo. Saudação vascaína. Mais uma vez um prazer ter a sua participação aqui no programa, dessa vez de forma gravada. Um grande abraço, saudação vascaína. Só vou colocar aqui a resposta. Eu sei, vou colocar aqui a resposta dele agora. Boa noite a todos. O programa A Voz do Vascaíno, ao Michel, ao Adésio, ao Viber e ao José Pedro. É um prazer estar participando mais uma vez deste que é um dos mais tradicionais programas de Vasco. Ô, Michel, você, semana passada, me convidou para participar do seu programa. É um programa que eu gosto, mas infelizmente, para hoje eu tinha outro compromisso. Me perguntou sobre a reunião da junta de sexta-feira. Eu lhe disse que foi uma reunião que discutimos problemas do nosso clube. Em primeiro, foi aprovado as 3 atas. Depois entramos na situação dos sócios remidos e benfeitor remidos. Porque esses sócios, o presidente Campelo, no início da sua administração, onde fazia parte também o presidente Roberto Monteiro e o presidente Edmilson Valentim, ele determinou que fosse feito o recadastramento de todos os sócios. Mas eu gostei, mas sempre contestei que deveria fazer mais uma publicidade maior para que os sócios tomassem conhecimento e viessem fazer o seu recadastramento. E agora, tem muitos sócios que não se recadastraram e ficaram fora da lista. E aí, o que acontece agora? É um contrassenso. O presidente Campelo, o presidente Monteiro, o presidente Valentim querem que esses sócios participem da lista de votantes. Foi eles que fizeram o recadastramento. Eu não sou contra, mas eu acho que tem que haver uma vigilância grande, ou dar mais 10 dias, ou tem que fazer o levantamento bem apurado, porque você sabe que nós já tivemos grandes problemas em sócios fantasmas. As eleições do Vasco, as últimas eleições do nosso clube, infelizmente, foi parar na justiça. Isso não é nada bom
para a nossa instituição Vasco da Gama. É só isso e mais nada. Eu acho que eles podem votar e devem votar, mas tem que fazer um recadastramento ou uma fiscalização, não sei como, nós vamos discutir sobre isso. E aí foi 4-1 para eles. Mas isso não tem assim uma grande importância nas eleições do clube, porque o que nós queremos, que eu quero, é transparência e que tudo ocorra dentro da maior tranquilidade. Sobre os sócios que foi anistiado, o presidente Campelo fez uma convocação para que esses sócios fossem a São Januário, que seria anistiado. Eles foram sócios que já há alguns anos teriam perdido seus títulos por falta de pagamento, por outra coisa qualquer. Eles foram levar a documentação necessária e voltaram novamente a ser sócio. Estão pagando há mais de 2 anos. Então eu acho injusto tirar esses sócios. Por quê? Tanto o Roberto Monteiro, como o Valentim, como o próprio Silvio Godoy, todos não reclamaram desses sócios que estão lá pagando as suas mensalidades. E agora eu acho uma discriminação só em cima do sócio geral. É por isso que eu sou a favor que eles têm que estar na lista de votantes. E aí foi o placar de 3-2, eu e o presidente Campelo votamos a favor e os outros 3 contra. Bom, também você me perguntou sobre as eleições diretas. As eleições diretas, nós tivemos um grande problema que foi o Covid-19, a pandemia. Eu fiquei 90 dias em casa. Eu tive o Covid-19. Eu tive a Covid-19. Fiquei em casa, graças a Deus me recuperei. Estou aqui para trabalhar e fazer essa eleição. Se Deus quiser, vamos fazer tranquilamente e vamos chegar a um bom denominador comum. Aí, o grande problema também foi a falta do presidente Campelo não querer entregar listas. Resistiu muito. E quando entregou com 105 mil sócios. Ficou difícil de fazer um levantamento numa lista com 105 mil sócios. E depois, nós achamos a dificuldade, veio aquela determinação da justiça para que ele entregasse em 5 dias. Realmente ele entregou, veio com o CPF, mas ainda está faltando a área financeira. Isso é muito importante para que nós damos continuidade a fazer essas listas bem transparentes. É isso que está faltando para nós fazermos essa tão grande esperada Assembleia Geral para as diretas. Mas se Deus quiser, com a ajuda de todos os presidentes que estão do nosso querido Vasco da Gama, tivemos aprovação no Conselho de Benemérito, onde o presidente Godoy é o presidente, também no Conselho Deliberativo, onde o presidente é o Roberto Monteiro, também foi aprovado por maioria total, todos 2. Agora só está faltando
referendar as diretas. Se Deus quiser, nós vamos fazer essa assembleia extraordinária. Não sei quando, mas vamos fazer em tempo hábil para fazermos essa eleição, se Deus quiser, e fazer essas eleições esse ano com todo orgulho e com toda satisfação. Eu me sinto, Michel, um orgulho muito grande, porque eu quero dizer a você, eu vim para o Rio de Janeiro, eu não tinha nem 17 anos. Vim para o Rio de Janeiro mais para conhecer o meu Vasco, trabalhar, estudar e servir o Exército. A primeira coisa que eu fiz é em São Januário. A segunda foi comprar meu título de sócio geral. Olha a qualidade de sócio geral. Pobre assim mesmo. Comprei o sócio geral. E hoje sou presidente da Assembleia Geral do Clube de Regata Vasco da Gama. Que satisfação. Você não queira saber. Me sinto realmente honrado. E estar participando do maior clube do mundo. E esse orgulho não vem só para mim. É um orgulho para todos nós, vascaínos. Para a diretoria administrativa, para os presidentes dos poderes do nosso clube, para mim, presidente da Assembleia Geral, estar na história desse grande clube, dessa grande instituição que é a Vasco da Gama. Eu quero agradecer a você e a todos pela essa oportunidade. Deus salve nosso Vasco. Bom, está aí clara a opinião do... Bom, está aí clara a opinião. Obrigado aí ao presidente da Assembleia Geral, o Mussa. Está clara a opinião dele aqui na Voz do Vascaíno. É muito problemático essa situação do Vasco, como sempre, os políticos vascaínos criando problema. Mas vamos lá, vamos fazer a análise. Está aqui o Edésio também no programa, para colaborar conosco. Bom, tá aí, tá dando para ver, né, Edésio, o estatuto? Porque eu tenho que mudar de tela agora, né? Eu vou aqui para outra tela. Tá dando para ver. Tá dando para ver. Bom, se a gente for ver, vamos lá. Aqui está um título, né, com todas as categorias de sócio do Vasco, né? Ela está no título... Ela está no capítulo 6, né? Está aqui as categorias, capítulo 2 dos sócios, todas as categorias. Vou aumentar um pouquinho. Melhorou aí? Melhorou, né? Melhorou. Está aqui todas as categorias. Muito bem. Descendo aqui, vamos chegar no grande embora. Vamos falar agora primeiro da questão dos sócios. Os sócios remidos, obviamente, eu acho que eles têm que se recadastrar, né? Vou falar muito rápido dos sócios remidos. Eu penso que o benfeitor remido tem que se recadastrar, porque o recadastramento visa, obviamente, a atualização dos dados, verificar se alguém transparência, né, Michel? Se alguém é falecido. Então, não tem lógica. O clube fez o recadastramento e quem não se recadastrou, acho que não deve votar. Eu acho isso uma coisa óbvia. Aliás, e lógico também é o voto do presidente Campelo, que fez esse recadastramento, muito bom, por sinal, à época, e depois votar contra, né? Ou seja, então fez o recadastramento para quê, afinal de contas, né? Se não precisava se recadastrar para continuar com os direitos de sócio, que o principal deles é o direito a voto, né? Já que o Vasco não oferece nenhuma atividade ali que os sócios geralmente têm em outros clubes, né? Então, não tem muita lógica. O presidente propôs o recadastramento, fez brilhantemente o recadastramento, e aí votou contra o cara precisar ter se recadastrado para votar. Mas tudo bem, a gente não entende muito bem o ser humano, mas é complicado. Vamos seguindo aqui, então, falar sobre a questão do... Foi retirado o sócio geral, que foi anistiado, né, no ano de 2018 pela presidência. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai desmistificar uma coisa aqui que há anos é falado no Vasco, que diz que o sócio geral que deixar de pagar 3 meses, ele pode ser eliminado do clube e o sócio proprietário não. O artigo deixa claro que ambos podem ser eliminados. Está no artigo, vamos lá, está 39. No artigo 40. 39, não, 40. 40, então, 40. Tá aqui. 40. O sócio deve pagar 40. As suas mensalidades. 40. O sócio deve pagar as suas mensalidades, inclusive o 13º mês, que é o 13º salário, né? Adiantadamente até o dia 10 de cada mês, e as prestações periódicas até 10 dias após os respectivos vencimentos,
sob pena de suspensão, seguindo o seu desligamento, seu atraso prolongar por mais de 3 meses. E aí nós estamos no capítulo, nós estamos dentro da categoria de sócio das penalidades, o capítulo das penas, né? E o capítulo das penas se aplica a todas as categorias de sócio, desde que, obviamente, resguardada a sua peculiaridade. Então, o artigo 40, ele vai se aplicar a todo sócio que paga mensalidade. Obviamente, ele não vai se aplicar ao remido, porque ele não paga nada. Então, não tem... E ele não fez exclusão a nenhuma categoria. Ele diz, o sócio, né? Os sócios são todos os sócios que pagam mensalidades. Obviamente, que têm a obrigação de pagar a mensalidade. Bom, dito isso, o que acontece? Além disso, eu penso o seguinte... A punição, ela diz aqui, adiantadamente até o dia 10 de cada mês e as prestações periódicas até 10 dias, sob pena de. Tá? Esse sob pena de me faz crer que essa punição não é automática, ela depende de ato formal. É uma ressalva, exato. Sob pena de, isso. Ela necessita de um ato formal, na minha visão, ela não é automática. Ela necessita de um ato formal da diretoria administrativa do clube, da presidência, e isso deve ser comunicado ao sócio, enfim, publicado na secretaria, enfim. Então, isso é uma coisa, tá? Ela não é automática, porque a norma que pune as pessoas, ela não pode ser interpretada extensivamente. Ela é interpretada de forma restritiva, isso é uma coisa. Agora, eu penso o seguinte... o sócio realmente desligado por ato formal da presidência, por incidindo nisso aqui, se estiver cumprindo todo o procedimento, ele realmente não poderia ter anistia. Por quê? Porque ele já não vai ter mais ligação com o clube, ele já vai estar desligado. Tá? Então, necessita desse ato formal. Então, eu penso o seguinte, se essas pessoas não foram comunicadas formalmente e não teve esse ato formal de desligamento, elas podem ser anistiadas normalmente, porque elas não foram desligadas do clube. Estou sendo bem sucinto aqui no entendimento. Então, elas não foram desligadas do clube oficialmente, então elas podem ter, sim, a anistia. Além disso tudo, mais um argumento a favor dessas pessoas poderem ser anistiadas, elas também, o que ocorre? Elas vêm desde 2018, o clube aceitou elas, né? Aceitou aqueles pagamentos desde 2018. Então, não tem lógica agora, no ano de 2020, para tirá-las da eleição, o clube, através de seus poderes, da junta deliberativa, retirá-los desse processo, né? Isso deveria ter sido feito lá atrás. Mas a regra do estatuto que agora lista. Não importa. As pessoas vêm pagando desde 2018 e acreditando piamente na boa-fé do clube. Então, isso fere também a segurança jurídica. E, por fim, um outro argumento favorável a essas pessoas é que o sócio, como eu disse no início, na minha introdução, na minha fala, o artigo 40 se aplica a ambos os sócios. Então, não tem lógica os sócios proprietários que também tiveram essa anistia nessa condição de ficarem mais de 3 meses devendo e o sócio geral não poder ter essa anistia. Ou seja, o presidente, à época, deu anistia para ambas as categorias e agora a junta deliberativa resolve caçar, vamos dizer assim, essa anistia somente do sócio geral. Isso fere a isonomia, isso fere a igualdade, que é princípio basilar do Estado brasileiro, né? Então, isso também é um outro argumento. Agora, com relação ao argumento de que mas a gente só tirou o sócio geral porque ele não tinha mais vínculo com o clube. Não, ele tem vínculo com o clube. Tem esse ato formal de desligamento dele, ele foi comunicado. Enfim, e por que o clube aceitou receber 2 anos? Então, fica bem claro aqui, eu não sei se ficou claro, Edésio, Pedrão, Vime, na minha opinião, vocês vão poder comentar. Ficou claro, Edésio, a opinião? Ficou, né? Então tá. Eu vou agora passar a palavra ao Edésio, que também é advogado, para falar do sistema. Eu tentei ser bem rápido, né? A gente andou debatendo isso aqui internamente, nós 4, mas eu procurei ser bem sucinto e agora eu vou passar a palavra aí ao Edésio. Vamos lá, Edésio. Não, Michel, as suas palavras foram perfeitas. Eu concordo em tudo que você disse aí perfeitamente, porque se você ler aí, se você interpretar o artigo, o Estatuto do Vasco, você pode colocar o Estatuto aí, Michel, que a gente vai dando uma ideia para o torcedor, que a gente vai dando uma ideia para o torcedor entender como é que funciona, né?
Pode falar. Quando você vê o artigo 40, o sócio, ou seja, o sócio, seja em qualquer modalidade, né? Vamos interpretar literalmente o sócio. Aqui não está requisitando se é o sócio geral, se é o sócio proprietário, está dizendo o sócio. Aqui é a maneira geral, interpretação literal do artigo. É o sócio de forma geral, que pode ser, como você diz, sob pena de suspensão. Então, quer dizer, não existe uma suspensão ou uma penalidade automática. Ele deve ser citado, notificado, cientificado de pagar as mensalidades sob pena de suspensão e pós-desligamento. Nesse caso, você também tem que dar direito a esse sócio ao contraditório e ampla defesa, que é o princípio também geral do direito, é o princípio basilar do direito. Querer saber do sócio que tem alguma defesa, por que ele não pagou, qual foi o motivo. De repente, até por questão de procedibilidade, isso não aconteceu. Correto, Michel? E aí, quando você fala aí no desligamento, se prorrogar por mais de 3 meses, se você for lá no artigo 43, desce aqui um pouquinho, Michel, só para você ver, que de novo corrobora, reforça o artigo 40, que também não fala de também que qualquer sócio, lá, o sócio, também não está especificando, o artigo 43, que tivesse sido eliminado do clube por qualquer motivo, também não tem a especificação do motivo, qualquer motivo, não poderá ser readmitido no quadro de sócio, em qualquer categoria, salvo se formular pedido específico como está sendo pena. Ou seja, nesse caso também não existe anistia. Anistia é para quem é sócio. Como é que você vai desligar o sócio e depois conceder anistia? É uma coisa meio ilógica. A figura jurídica, a natureza jurídica da questão, não é mais a questão da anistia. É questão de quê? Aí é um outro processo, que é o quê? Formular um pedido específico para o Conselho de Benemérito e para obter desse órgão, né, um voto da maioria absoluta pelo voto, para esse sócio voltar a fazer parte dos quadros de sócio do Vasco. Então, você vê que loucura, né? Você vê como que isso beira algo que a gente precisa realmente discutir aqui, deixar o torcedor... coisa, né, só te interrompendo... Porque eu estou achando, Michel, que existe uma construção jurídica de algo que não existe. Não, estão construindo algo que não existe. Só te interpretando, só te concluindo não, já te interrompendo, o que ocorre? Muitas vezes, a gente tem que pensar também que o direito visa a boa-fé. Primeiro, sim, claro. Qual é a boa-fé? O cara foi lá, mas aquilo que eu falei, o cara ele foi isentado lá, anistiado em 2018, passou a pagar em dia. Né, passou a pagar em dia. Então, ele acreditou que aquilo ali do clube era oficial, que ele ia votar, porque ele ia pagar mais de um ano para votar. Então, ele, no mínimo, tinha uma expectativa de exercer o direito a voto. Não tenho dúvida. Essa interpretação de que agora o cara pode anistiar, cancelar a anistia, revogar a anistia, o clube está revogando, através da junta deliberativa, revogar a anistia retroagindo, beira o ridículo para o direito, entendeu? Para o direito civil, para o direito à boa-fé. Então, não tem o menor sentido esse tipo de coisa. Então, é mais um argumento, né? Entendeu? Além da isonomia. Aí está pior ainda. Aí você não exerce o princípio da igualdade. Você está desigualando aí, você coloca o sócio geral numa situação e o sócio proprietário em outra, sendo que o estatuto não classifica o sócio, não caracteriza o sócio. Aí vieram alguns aí, que chegou aos nossos ouvidos, que interpretam assim, não, mas o sócio proprietário comprou o título e o sócio geral não comprou o título, é o mero contribuinte, por isso o sócio proprietário não pode ser excluído. Sócio proprietário não é excluído ali naquele artigo que a gente colocou no 40. Está aqui, é para os dois. É que eu estou falando. O 39 ratifica. O que o sócio proprietário vai ter diferente? Ele, se for eliminado, por qualquer motivo, não é só pela dívida, ele pode reaver o dinheiro. Ele vai ter 30 dias para poder vender o seu título e recuperar o seu dinheiro. Resgatar o valor do título, né, que usa ali o artigo. Então, não tem o menor sentido, entendeu? E o Luiz Cláudio Sameiro também está colocando uma outra questão aqui no YouTube. Vai devolver o dinheiro a esse pessoal? Aí é uma outra questão para ser analisada, Luiz Cláudio, porque realmente é uma outra questão. Então, quer dizer, umas coisas assim esquisitas que acontecem no Vasco. Aí vem dizer, não, quem defende isso quer o mensalão. Não, eu não quero mensalão, eu quero um colégio eleitoral mais amplo, né? Sem dúvida. Um colégio eleitoral mais amplo. Quanto mais o colégio eleitoral ser mais amplo, mais pessoas votando, menos chance de mensalão. Acho que é o contrário, né? Sim, eu penso que é o contrário. Lógico, claro, sem dúvida.
quanto mais torcedor tiver votando, menos chance de fraude. Não tenha dúvida disso. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que deu para a gente esgotar bem o tema. Se o Vimer e o Pedrão... Michel, agora o que me deixa estarrecido, cara, eu quero falar. É a gente voltar a falar sobre isso, uma coisa que aconteceu em 2018, e voltar a falar isso em vésperas de eleições. Né? Viola a boa-fé do direito civil. Cara, é um absurdo isso, é brincar com o torcedor. O torcedor não, Edésio, viola a boa-fé, né, Edésio? Como eu falei, o Vasco não estaria agindo de boa-fé ao revogar essa anistia quase 2 anos depois. O Vasco, o Vasco não estaria agindo de boa-fé. E o torcedor pagando todo mês, né? Todo mês, mensalmente, de forma em dia, né? Tá em dia, pagando, na certeza que vai ter direito ao voto. Aí você chega às vésperas da eleição e o torcedor é surpreendido com isso. Aí é brincadeira, né? Isso tem que ser levado mais a sério. Ô, Michel, posso falar aqui com você agora? Não, bota aí a câmera aí, deixa eu falar aqui. Não, mas é que depois, para colocar depois do estatuto, é brabo. Não, mas tudo bem, vai. Vou tirar aqui. Senão fica, tá. Não, primeiro, a gente tem que comentar. Eu só queria primeiro mandar um abraço. Consegui. Eu gostaria de mandar um abraço pro Mussa. Falou, Mussa, porra, que bom que você tá aí. E você vai comandar a eleição do Vasco, né? e você vai ser aplaudido de pé. Então, mandar um abraço pro Mussa, um abraço pro Luiz Gustavo, filho do Mussa, um grande abraço. Pô, pessoas aí que eu permiti conhecer, adoro o Luiz Gustavo. Que família bacana, né, Pedro? Sempre que eu tô com o Luiz Gustavo, adoro estar com o Luiz Gustavo São Januário, adoro. Adoro falar com ele, um cara do bem pra caramba. Conheçam ele, que é um cara nota 1 milhão. E, Mussa, pô, eu tenho certeza que, ainda bem que você tá à frente aí, eu confio muito em você. Olha a mensagem do Raul Martins. Eu fui iniciado em 2018, sou sócio-geral desde 2009. Por um descuido financeiro, fui desligado. Porém, sem ser avisado formalmente. Me sinto enganado pelo clube. Eu só acho o seguinte. Mas você não foi enganado pelo clube, não. O Clube Vasco é maravilhoso. O Diego Carvalho vai estar aqui no próximo domingo, não é isso? O Diego Carvalho? Vai estar. O Diego Carvalho, ele fez a anistia. Vai estar aqui no próximo domingo, vai esclarecer tudo, ok? Então, já fica aqui já para o pessoal saber. O Diego Carvalho, semana que vem aqui no AVV, só para esse assunto. Eu só queria dizer uma coisa. É bom que ele vai poder dizer, Pedrão, se teve ato formal, se ele encontrou lá algum ato formal. Eu só acho o seguinte, o Diego Carvalho, que acho que teve essa ideia da anistia, era o vice-presidente, se eu não estou enganado, já um abraço para o Diego. Isso foi feito em 2018. Eu quero entender o seguinte, eu procurei aqui na internet, eu não vi, por que ninguém falou que era irregular em 2018? Por que em 2018 ninguém falou, acho que foi feito em maio de 2018. Quer dizer, aí os sócios pagaram 2 anos, aí agora é irregular. Ah, não, mas eles falaram em 2019. Amigo, o Vasco comunicou em maio, acho, de 2018, pelo dia. Hoje o Diego esteve aqui no programa. Falou dessa questão da anistia. Me desculpa te interromper. Essa deliberação do deliberativo foi em 2019, que mês? Não sei, tem que ver. Eu também estão falando dessa pérola aí. Bom, a deliberação do deliberativo não pode retroagir, já começa por aí. É 1 ano depois, 1 ano pagando, cara. E o pior, Michel, é o seguinte, é que isso foi feito antes da metade de 2018. Em 2018, eu ainda falei hoje com alguns amigos aqui, não nesse grupo, só se comentar sobre isso, né? Ninguém falou nada, quer dizer, o sócio está pagando lá todo mês e ninguém falou nada, quer dizer, é um absurdo. Como é que isso é tão ilegal assim? Porque, peraí, gente, isso vai dar confusão. Os poderes do Vasco tinham que se pronunciar. Entendeu? Tá errado. Isso que ele está fazendo é ilegal. Não, aí as pessoas pagaram. Como é que você vai fazer agora? Vai ser contra quem pagou? Eu não vou ser contra quem pagou. O cara que, se ele pagou e se ele conseguiu ter meia entrada de direito para ver o jogo, ele pagou metade do ingresso do sócio. Se ele desfrutou de várias atribuições de sócio e hoje ele só não pode votar, exatamente, se ele pode vários direitos de sócio e ninguém falou nada, ninguém foi contra isso, e o clube recebe o dinheiro dele desde 2018, e eu não vou ser contra esse cara agora não poder participar de mais uma atribuição e não votar. Para mim, tá errado. Eu não concordo com isso. O cara pode tudo, menos votar. Para mim, mexe no processo eleitoral. Para mim, visa mexer no processo eleitoral. Porque o cara pode tudo, menos votar. Sem dúvida. E, aliás, Pedrão, a isonomia, só vou te passar, Por que ninguém falou nada em 2018?
Não, que foi Pedrão, como o Diego fez. Detalhe, eu estou falando uma coisa aqui Vime, com relação à falta de... Só um minutinho, deixa eu completar. O microfone do Vime está desligado. Está desligado. Só antes do Vimer falar... Não, mas eu não estou falando, Pedrão, eu estou esperando a minha vez. Coisa... deixa eu só falar. Eu tô falando uma coisa aqui contrária ao meu interesse pessoal, que eu sou sócio proprietário. E digo o seguinte, não tive anistia, nada disso. Outra coisa não precisei de anistia, mas eu quero dizer o seguinte, viola a isonomia. E não ter dado essa... só um minutinho, não ter tirado essa anistia do sócio proprietário, viola a isonomia, porque o artigo 40 se aplica aos dois. Eu estou falando isso contra o meu interesse pessoal, eu sou proprietário. Se eu tivesse sido anistiado, entendeu? Então, quer dizer, mas... Não, Pedro, só um minutinho. No Vasco, me parece que as coisas... Eu acreditava nisso aí, tá? Eu nunca tinha parado para analisar. A coisa virou... Todo mundo falava só o sócio geral pode ser eliminado. Isso é uma mentira. No estatuto é outra coisa. Então, quer dizer, no Vasco, as coisas virou um costume que a gente chama contra-legem. É um costume contra o estatuto. Então, isso foi ficando ao longo dos anos. O Eurico ia repetindo isso também, o pessoal do Eurico, enfim... E a gente foi acreditando. Mas fazer o quê, entendeu? Esse assunto que você está falando, eu escutei aqui nos grupos hoje, isso foi um atrás do outro, e aí você tem num grupo, tem no outro grupo, e fica aquela... E aí você discute no argumento que você usa num grupo, você passa para outro grupo e vai vendo o que o pessoal vai falando. Eu também tinha para mim que a questão do sócio proprietário jamais perderia. Aliás, inclusive, o clube fala isso. Né? Se você às vezes vai ao clube, e o clube fala, não, o sócio proprietário você nunca pode perder. Não é um costume, mas pode. Pois é, aí hoje, quando botaram isso no celular, eu falei, não, vocês estão malucos. Aí o cara pegou e printou. Aí eu olhei assim e falei, caramba, mas isso aqui... Peraí, mas tá escrito isso. Aí eu fui ver, eu não acreditei, eu abaixei e fui ver. Realmente, é mentira, pode perder. Então, assim, eu só fiz anistia para esse, então também não poderia ter feito para o outro. Pelo que eu li ali, pelo que me explicaram juridicamente. E eu acho que o Diego vai até falar sobre isso, que é para os dois que pode fazer anistia, não sei, estou aqui também chutando, tá? Mas se ele fez é porque ele viu que dava para fazer para os dois. Mas, enfim, eu vou até esperar mais o Diego chegar semana que vem aqui no programa. Uma coisa que eu vou querer saber do Diego é se tinha esses atos formais de eliminação dessas pessoas. Eu só acho o seguinte, cara, a pessoa pagar 2 anos e pouco ao Vasco, chegar na hora de votar e dizer que ela não pode votar, me perdoe, eu vou ficar do lado da pessoa que tem boa fé e deu dinheiro ao Vasco. E deu dinheiro ao Vasco. Deu dinheiro ao Vasco. Se estava errado, quando o Vasco lançou a campanha, deveriam ter dito que estava errado, comunicado, até para as pessoas não fazerem isso. Então, todo direito, Pedrão, é interpretado pela boa fé. O Michel sabe, a gente recebeu já vários comunicados no grupo, em outros grupos também, muitas pessoas falando, mas eu paguei. Como é que eu vou ficar contra quem pagou, cara? Não vou ficar contra. Se ele está pagando há 2 anos, aí um fala, o outro cara bota o clube na justiça. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Então, eu realmente... Então, para ficar clara a minha opinião. Vai ficar clara a minha opinião em conclusão. E só mais uma questão. A minha opinião é o seguinte: se foi feito um recadastramento, eu não consigo entender quem não se recadastrou está inserido automaticamente. Para que serviu? Para que serviu? Para que serviu? Então, papel higiênico. O que eu acho que poderia acontecer. Peraí, e agora eu vou falar uma coisa importante. O recadastramento é importante para o Vasco. Porque morrem pessoas, as pessoas têm que ser retiradas da lista. Então, eu acho que a intenção do recadastramento é assim: olha, você pode se recadastrar até o dia da votação. Mas você tem a obrigatoriedade. 115 anos. Pois é, esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema, entendeu? E aí, o que eu acho que deveria fazer? A pessoa pode continuar se recadastrando, e aí quem quiser ir votar, vai se recadastrar em São Januário e depois vota, não tem problema nenhum. Agora, o recadastramento é importante. Agora, você obrigar a recadastrar e depois não serve para nada, eu realmente não entendi. Mas eu acho que o recadastramento dos remidos e dos proprietários, de todos esses beneméritos, etc., deveria poder ser feito até a eleição normalmente, porque ele tem um direito, que ele tem, não precisa pagar, mas ele poderia continuar a fazer até a eleição. Na minha opinião, ele deveria poder recadastrar até a eleição, só isso. Agora, só para concluir, papo de bêbado e de maluco, mas tudo bem, vai lá. Isso é até papo de maluco. Vamos colocar as coisas. Em primeiro lugar, essa deliberação foi em 2019, de que os caras não poderiam participar mais. Mas a partir de 2019,
Não quem entrou em 2018 fez a anistia, em 2019, que quem estava pagando estava em dia. Se são 600, 700, 10, 20, 30, o próprio Monteiro colocou lá no áudio dele, que eram uns 600 por aí, 600, 700, não importa. Eles estavam em dia, em 2019, estavam pagando, então eles estão aptos para votar. O estatuto é bem claro no artigo 40. Ele é para todos os sócios, é estatutário, que paga o 13º, tá? Então, é o proprietário, patrimonial e o geral, isso que eu entendi ali, no artigo 40, tá? Então, o que acontece é o seguinte, somente os sócios pertencentes à categoria gerais, patrimonial e proprietário estão sujeitos ao pagamento de mensalidade correspondente ao 13º. Então, em outra categoria, é obrigado a pagar 13º. E isso nota aqui também, os sócios devem pagar suas mensalidades, inclusive o 13º, no mês, adiantando dadamente até o dia 10 de cada mês das prestações periódicas, até 10 dias após os respectivos vencimentos, sob pena de suspensão, seguindo-se o desligamento se o atraso se prolongar por mais 3 meses. Mais de 3 meses. Mas isso, eu volto a dizer, meus amigos, não está ficando nem aí que é só o geral. Cadê aí que está dizendo que é só... É os 3 categorias. Geral, patrimonial acho e que proprietário. Acho que pagam, Vime. Todas as que pagam pagam. Pagam o 13º. Então, quem são? Ele mesmo bota no inciso primeiro. Geral, patrimonial e proprietário. Então, esses 3 deixou de pagar, bye. Nada aí justifica o que estão querendo fazer. Porque é a questão política. Se 600, 700 votos fosse da corrente dele, desse pessoal que votou contrário, te garanto que eles iam poder votar. Te garanto que eles iam poder votar, que está tudo ok, que o artigo 40... É tudo questão política. Outra coisa, o filho do ex-presidente, o falecido presidente anterior, né? O filho dele vem agora dizer que o pai dele também fez a mesma coisa, só que no tempo dele era considerado mensalão e urna 7. Peraí, não tem nada a ver, alhos com bugalho, nada, mas nada. E eu vou dizer por quê. Mensalão, o que é mensalão? Foi associação em massa. O que houve com a urna 7? Associação em massa, pior, sem comprovação do pagamento das joias. Sem comprovação do pagamento das joias. Tá? E se bobear nem das mensalidades, como foi detectado lá. Nem joias, nem mensalidades. Então esse dinheiro nunca entrou no Vasco. Cadê a anistia? Aonde foi que o Eurico deu alguma anistia? Muito pelo contrário. O Eurico acabou com o sócio geral. Depois de 2015, aquele monte de pessoal entrou como sócio geral e depois subiu todo mundo. O que foi feito com o Diego Carvalho fez? Promoveu uma anistia divulgando geral. Quem quisesse ia lá fazer isso, anistiava. Seja proprietário, patrimonial e geral. Não foi discriminando nenhuma categoria dessas estatutárias. Todas as 3 puderam. O proprietário geral foram todos eles lá. Quem estava em atraso, quem não estava, foram perdoados. Porque podem ser perdoados na anistia. Então, foi isso que aconteceu. Senão, não era para perdoar nenhum deles. Aí aceitou, ninguém reclamou. Nem o presidente do Conselho Deliberativo, nem o presidente do Conselho Fiscal, nem o presidente da Assembleia, nem o presidente dos Beneméritos, né, do Conselho dos Beneméritos, seu Silvio Godoy, não reclamou. Nenhum deles veio reclamar que era absurdo, achar que aquilo feria alguma coisa do estatuto. Não saiu nada na Net Vasco, não saiu em lugar nenhum. E de repente, de uma hora para outra, agora é um absurdo. Que querem fazer mensalão, urna 7. Primeiro que não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nem comparação. Aí ele faz essa comparação para induzir vocês do que eles são bonzinhos. Que de bonzinho não são nada. Basta ver como está o caos do Vasco hoje em dia. Onde está o Vasco? No caos, no buraco.
Aí vem uma deliberação de 2019, que não pode retroagir para prejudicar, e que também não está no estatuto ainda. Então não pode prejudicar quem se foi regularizado em 2018, que é aqueles que não estivessem pagando 3 meses que não poderiam mais se associar no Vasco. Mas é uma deliberação de 2019. Ele não pode retroagir para prejudicar quem entrou direitinho em 2018 pela anistia que foi dada a todos os associados do Vasco, de todas as categorias estatutárias. Então isso aí se chama mau caratismo. Volto a repetir, mau caratismo. E digo mais, se esses votos fossem deles, eles poderiam votar bonito, lindo, e não dizer que era tudo perfeito. E a gente não ia poder reclamar, porque está certo, porque foi dada uma anistia. E foi divulgada essa anistia para todos eles. Agora... Posso fazer uma intervenção? Quando Sim. ocorreu isso em 2018, quando o Diego fez isso, ele vem aqui semana que vem, se alguém ou algum presidente de poder, o presidente de poder pode convocar ou requerer a convocação, no caso do Monteiro, ele podia convocar direto, se ele discordou dessa anistia, por esse motivo agora justificado, que o cara teria sido desligado, porque essa competência, em princípio, é do presidente deu anistia. Se ele quisesse revogar, só de eu concluir, você vai entender, se ele quisesse revogar isso, na época, convocava uma reunião do Conselho Deliberativo e revogava o ato do presidente do clube. Não é esperar agora um tempão depois para fazer isso, nem em 2019 para querer retroagir. Então, que isso fique bem claro, só para ficar o raciocínio bem claro, Vini. Não, que é um absurdo é chegar agora em 2020, em julho de 2020, e dizerem que não, agora eles não podem. Eles pagam. Então eles vão ressarcir o prejuízo desse associado? Eles querem participar da eleição do Vasco. Eles pagaram 2 anos. Olha a fortuna, tá 600, 700, vai multiplicando aí a categoria, as mensalidades. O Vasco não tem dinheiro nem para pagar os salários dos jogadores. Sem dinheiro para tudo. Ainda vai botar uma dívida a mais na administração do clube? Entende que a decisão da junta foi ilegal, inconstitucional e violadora da segurança jurídica e da boa-fé do Clube de Regatas Vasco da Gama para com os sócios que foram anistiados em 2018. Entendemos ainda, eu acho que o Pedrão também concorda, que os recadastrados devem se recadastrar para ter direito a voto, e não sim automaticamente sem se recadastrar, porque senão o recadastramento não teve razão de ser. Alguém quer